O burburinho pelos corredores da empresa crescia há dias. Marta Figueiredo, diretora executiva recém-nomeada da Link Tecnologia, tentava ignorar os cochichos, mas algo a incomodava. Havia um funcionário que, segundo os boatos, estava acessando áreas restritas durante a noite. Um homem discreto que raramente falava com alguém. José Carlos, o faxineiro do turno da madrugada. Pai viúvo, sempre calado, sempre pontual, quase invisível. Marta tinha 43 anos, 2 filhos adolescentes e um histórico profissional brilhante, com um MBA na Fundação Getúlio Vargas e passagem por grandes empresas em São Paulo. Ela assumira o comando da Link no momento decisivo. Em 3 semanas, a empresa lançaria um novo sistema de automação residencial que prometia revolucionar o setor. Qualquer vazamento de dados podia ser desastroso. Ela não podia correr riscos. Era sexta-feira, quase 11 da noite, quando Marta decidiu agir. Vestiu roupas simples, prendeu o cabelo, guardou o salto alto e seguiu para o estacionamento escondido entre os carros. Esperou alguns minutos até ver José saindo pela porta lateral com uma mochila surrada nas costas. O homem entrou num Uno antigo, de pintura desgastada, e saiu pelas ruas do bairro Vila Mariana. Marta o seguiu, mantendo distância, deixaram os bairros nobres e entraram em regiões mais simples, com casas geminadas, muros baixos e postes com fios embolados. Depois de 20 minutos, o carro de José estacionou em frente a um prédio velho, com uma placa desbotada. Centro Comunitário Esperança. Marta estranhou. O que um faxineiro estaria fazendo ali? Quase meia-noite, escondeu-se atrás de uma árvore e o observou descarregar caixas do porta-malas. Notou que eram computadores. Seguiu discretamente até uma janela lateral. Lá dentro, José montava uma pequena sala com mesas improvisadas, ligando os equipamentos com agilidade. Pouco depois, crianças e adolescentes começaram a chegar, sorridentes cumprimentando-o com abraços e risadas. Sentindo-se fora de lugar, Marta continuou ali, espiando. Viu José se posicionar diante de um quadro branco, começar a explicar algo com paixão nos olhos. Escutou sua voz pela primeira vez, firme, clara, envolvente. Ele falava sobre lógica de programação. Ensinava algoritmos como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e os jovens o ouviam com atenção admirável. Uma menina levantou a mão e perguntou se poderiam usar o que estavam aprendendo para criar um site para a feira da escola. José sorriu. É para isso mesmo que a gente aprende, Maria. Para transformar as ideias em coisas úteis para a vida. Marta, do lado de fora, sentiu um nó na garganta. Aquilo não era espionagem industrial. Era uma aula. No fim da noite, já quase 2 da manhã, ela o viu entregar notebooks antigos, limpos e funcionando, para as crianças menores. Aqui, João. Esse é seu agora. O programa de matemática que a gente combinou já está instalado. A senha é sua data de nascimento. Lembra? O menino abraçou o computador como se fosse um tesouro. Marta desviou o olhar, emocionada. Quando saiu, José a surpreendeu. Aproximou-se com cautela, os olhos atentos. Boa noite. Está tudo bem? Perguntou com respeito. Marta, pega no flagra. Improvisou. Vim deixar umas doações. Achei que podia ajudar. Ele assentiu, desconfiado, mas educado. O centro agradece. Sempre precisamos de apoio. Se quiser conhecer melhor o projeto, posso mostrar com calma outro dia. Ela, sem jeito, apenas sorriu. Naquela noite, não conseguiu dormir. Na segunda-feira, pediu ao Arraco tudo o que tinham sobre José Carlos. O que recebeu a deixou intrigada. Homem de 42 anos, natural de Campinas, Bilbo. Pai de uma menina chamada Luísa. Nenhum diploma registrado, mas com passagens por empresas de tecnologia em cargos genéricos. Nenhum curso superior, nenhum histórico brilhante, nenhum motivo aparente para estar limpando o chão de uma das maiores startups do país. Mas um detalhe chamou sua atenção. Em seu antigo emprego, José havia trabalhado no setor de sistemas por 3 anos.
E depois disso, desapareceu. Curiosa, Marta foi além. Pediu ajuda a um conhecido de uma antiga consultoria. Depois de algumas horas, a verdade apareceu. José Carlos, antes da morte precoce da esposa, tinha outro nome nos registros: José Carlos de Andrade. Engenheiro da computação, havia sido um dos desenvolvedores originais de uma plataforma de código-fonte que, anos depois, fora adquirida pela Link Tecnologia. Ou seja, boa parte do sucesso atual da empresa estava baseada em algo que ele ajudou a criar. Mais chocada ainda, Marta descobriu que ele havia sido demitido injustamente após denunciar falhas críticas em um software médico. Ganhou uma ação trabalhista, mas nunca mais conseguiu emprego na área. Foi apagado do mercado e, no mesmo ano, perdeu a esposa para o câncer. Desde então, vivia para cuidar da filha e, nas horas vagas, montava projetos sociais como aquele. Naquela noite, sozinha na sala de reuniões, Marta releu o dossiê e encarou a imagem do homem que, até dias antes, ela pensava em demitir. Sentiu vergonha. O faxineiro que ela suspeitava estar roubando dados era um engenheiro ético, brilhante, esquecido pelo sistema, alguém que limpava o chão da empresa que um dia ajudou a construir. E pela primeira vez em muito tempo, Marta se perguntou: o que realmente vale mais? Um diploma pendurado na parede ou o que se faz quando ninguém está olhando? No dia seguinte, Marta entrou na empresa com outro olhar. Enquanto os diretores discutiam metas e lucros, ela observava os corredores, os rostos, os silêncios. Quando José passou empurrando seu carrinho de limpeza, ela quase o chamou, mas conteve-se. Precisava pensar com cuidado. Sabia que, se revelasse sua descoberta de forma errada, ninguém acreditaria. Quem daria ouvidos a um faxineiro? Naquela mesma semana, algo aconteceu. Faltando apenas 3 dias para o grande lançamento da Link Tecnologia, o time de desenvolvedores identificou uma falha grave no sistema, um erro no código que colocava em risco todo o projeto. O prejuízo seria milionário. As reuniões de emergência se multiplicaram, os chefes começaram a culpar uns aos outros e o clima ficou tenso. Marta, preocupada, tentava encontrar uma saída. Nenhuma proposta dos engenheiros funcionava. Foi quando, entre uma reunião e outra, avistou José limpando discretamente a parede de vidro da sala ao lado. Ele não dizia nada, mas seu olhar estava fixo na tela do projetor, onde os códigos apareciam cheios de erros. No impulso, Marta saiu da sala e o abordou. José, posso te pedir um favor? Ele a olhou surpreso. Preciso de uma opinião técnica. Só isso. Sem entender bem, ele a seguiu até sua sala. Ela mostrou os relatórios do sistema e perguntou: você enxerga algo aqui que a gente não esteja vendo? Por alguns segundos, José não respondeu. Sentou-se devagar, leu com atenção, franziu a testa. Depois de alguns cliques, apontou para uma linha específica do código. O problema não está aí. Está no gerenciamento de memória do núcleo. Esse padrão de falha costuma aparecer quando o sistema extrapola a capacidade real do framework. Acontecia muito quando desenvolvíamos algo parecido há uns anos. Marta quase não respirava. Dá para consertar, José hesitou. Com acesso total ao sistema, sim. Mas eu sou só o faxineiro. Ela levantou-se. Não. Você é o homem que escreveu parte disso, antes de todos aqui entenderem o que era programação modular. Naquela noite, diante de uma sala cheia de executivos e técnicos aflitos, Marta entrou acompanhada de José. O silêncio foi imediato. Todos olharam com estranhamento para aquele homem de uniforme azul. Marta não se abalou. Este é José Carlos de Andrade. Ele entende melhor do que qualquer um aqui o sistema que estamos usando. A partir de agora, ele está autorizado a colaborar diretamente com a equipe de desenvolvimento. A CTU, visivelmente incomodada, retrucou, mas ele é da limpeza. Marta respondeu firme. E muitos aqui estavam na faculdade quando ele já criava as bases do que hoje sustenta esta empresa. Durante 48 horas seguidas,
José trabalhou com os engenheiros, sem descansar. Corrigiu a falha, otimizou processos e ainda deixou o sistema mais rápido do que antes. O lançamento foi mantido e o novo produto bateu recorde de vendas. As ações da empresa subiram 12% em um único dia. Após o sucesso, Marta convocou todos os funcionários para um anúncio especial no saguão principal da empresa. Lá estava José, ainda com seu uniforme, encolhido no fundo da sala. Marta subiu ao palco e falou alto. A Link Tecnologia enfrentou um desafio enorme esta semana. E superamos. Mas hoje não estamos aqui apenas para comemorar o sucesso. Estamos aqui para reconhecer quem realmente fez a diferença. Ela estendeu a mão. José, por favor. Ele subiu com timidez, olhando para os lados, sem saber onde pisar. Marta continuou. Este homem foi ignorado por nós durante anos, mas foi ele quem, em silêncio, nos protegeu. Não apenas como faxineiro, mas como ser humano íntegro e brilhante. Estamos aqui para corrigir esse erro. A partir de hoje, queremos José Carlos de Andrade como nosso novo diretor de inclusão tecnológica e projetos sociais. O auditório explodiu em aplausos, mas José não sorriu. Pegou o microfone e disse, com voz serena, agradeço, de verdade, mas preciso recusar. Um murmúrio de espanto tomou conta do lugar. Marta tentou reagir, mas ele prosseguiu. Durante anos, perdi tudo o que construí. Minha carreira, minha esposa, minha dignidade, só restou minha filha. E a vontade de ajudar quem também não tem nada. Foi no centro comunitário que reencontrei meu propósito. É lá que quero continuar. Aqueles jovens precisam mais de mim do que esta empresa. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Marta o olhou com ternura. Então respirou fundo e disse, então tenho outra proposta. A Link vai criar um programa nacional de inclusão digital. E o Centro Comunitário Esperança será nosso projeto piloto. Queremos ampliar seu trabalho, levar computadores, cursos, parcerias e queremos você como coordenador. Os olhos de José marejaram. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Isso eu aceito. Na semana seguinte, o centro recebeu doações, computadores novos, material didático, móveis reformados. José agora dava aulas com mais estrutura, mais alunos e mais voluntários. Marta passou a visitar o local com frequência. Primeiro, para acompanhar o projeto. Depois, porque queria estar lá. Foi num sábado, durante uma oficina de robótica, que Marta viu seu filho Vinícius e a filha de José, Luísa, montando juntos um carrinho motorizado. Eles riam, trocavam ideias, ajudavam os menores. Marta sorriu. José estava ao lado, observando também. Os dois se entreolharam. Pela primeira vez, sem o peso dos cargos, dos passados, das diferenças, e naquele olhar silencioso, um novo capítulo começava a se desenhar menos ainda. Sem promessas, sem pressa, mas com algo raro. Respeito e admiração mútuos. Os meses seguintes foram de progresso e esperança. O projeto de inclusão digital ganhou força e outros centros comunitários começaram a seguir o exemplo do Esperança. A parceria com a Link se mostrou mais do que eficiente. Foi transformadora. Crianças que nunca haviam tocado num computador estavam agora aprendendo lógica, programação e robótica. O nome de José Carlos passou a circular nos bastidores da empresa, com respeito, mas como toda história verdadeira, nem tudo seriam flores. A primeira fissura veio em forma de pressão. Alguns membros do conselho da Link começaram a questionar os investimentos no projeto social. Alegavam que os custos estavam altos demais e que o retorno, embora nobre, não era imediato. Marta defendeu com unhas e dentes a iniciativa, mostrando relatórios de impacto e dados de engajamento. Mas a resistência crescia. Num jantar executivo, um dos conselheiros mais antigos disse sem rodeios: "Você está apaixonada pelo faxineiro, é isso? Está gastando o dinheiro da empresa por causa de um caso?" Marta congelou, não pela acusação, mas pela falta de respeito e sensibilidade. Levantou-se da mesa, respirou fundo e respondeu: "Estou apaixonada,
Sim, pela ideia de um país melhor, pela chance de dar futuro a quem só recebeu abandono. E se vocês não conseguem entender isso, talvez o problema não esteja em mim. Contudo, as palavras deixaram marcas. Nos dias seguintes, Marta se afastou um pouco de José, com medo de expô-lo. Ele percebeu, durante uma aula no centro, perguntou com naturalidade: "Você está bem?" Ela respondeu que sim, mas seu sorriso não convencia. Pela primeira vez, o silêncio entre eles foi desconfortável. Para complicar, Luísa, filha de José, começou a apresentar sinais de cansaço. Dores de cabeça constantes, tonturas. Após exames, veio o diagnóstico: anemia severa com suspeita de uma doença autoimune. José se viu de volta aos corredores de hospital, ao medo da perda, às lembranças da esposa falecida. Quase parou tudo. Quase. Marta ficou sabendo pela coordenadora do centro. Correu até o hospital. Encontrou José sentado, cabisbaixo, segurando a mão da filha adormecida. "Por que não me contou?" ela perguntou. Ele deu de ombros. "Achei que já tinha te envolvido demais." Ali, os dois se olharam sem barreiras. Marta segurou sua mão, firme. "Você nunca me atrapalhou. Pelo contrário, me lembrou o que é essencial." José não chorava, mas seus olhos, naquele instante, diziam tudo. Mesmo debilitada, Luísa fez questão de participar do evento de final de ano do centro. Seria a primeira formatura simbólica dos alunos. Os pais estavam emocionados. Crianças vestidas de branco, músicas simples tocadas ao violão, projetos em exposição. José fez um discurso breve, mas forte. "Aqui não ensinamos só tecnologia, ensinamos que ninguém está sozinho." Marta estava na plateia, emocionada, mas também aflita. Na manhã daquele mesmo dia, havia recebido um ultimato: ou reduzia os custos do projeto social pela metade, ou enfrentaria resistência para manter-se no cargo. Ela ainda não sabia o que faria. Mas naquele instante, vendo uma criança abraçar um computador velho como se fosse um troféu, sentiu a resposta nascer dentro do peito. Na semana seguinte, ela apresentou ao conselho uma proposta ousada: criar uma nova divisão na empresa dedicada à tecnologia social, com orçamento próprio, metas claras e independência operacional. Não é filantropia, é investimento inteligente. Essas crianças podem ser nossos futuros programadores, mas acima disso, é nossa responsabilidade moral. A proposta foi rejeitada. No mesmo dia, Marta pediu demissão. José ficou sabendo horas depois. Foi até a sede da empresa e a encontrou saindo do prédio com uma caixa de papelão nas mãos. "Você fez isso por mim?" ele perguntou. Ela respondeu: "Não, fiz por mim, por Luísa, por Vinícius, por todos que merecem um futuro." Naquela noite, sentaram-se num banco de praça, os dois exaustos, mas estranhamente em paz. José olhou para ela e disse: "Você acabou de perder tudo." Marta sorriu. "Não, acabei de ganhar a chance de começar de novo, do jeito certo." Mas as consequências não demoraram a chegar. Com a saída de Marta, os investimentos no centro comunitário foram congelados. Fornecimentos pararam de chegar e muitos alunos ficaram sem computadores. O desânimo tomou conta. José tentou manter tudo de pé com doações pequenas, mas não era o suficiente. Um mês depois, o centro estava ameaçado de fechar. Luísa, ainda em tratamento, perguntou ao pai: "A gente vai parar com as aulas?" José respondeu com voz embargada: "A gente nunca para, só dá um tempo." Naquela noite, ele ficou sozinho na sala, onde antes dezenas de crianças digitavam com entusiasmo. Os cabos soltos, cadeiras vazias e cartazes pendurados davam um ar triste ao lugar. Ele sentou no chão, exausto, sentindo o peso de tudo. Pela primeira vez em anos, pensou em desistir. No mesmo momento, Marta recebia uma ligação inesperada. Uma antiga colega de faculdade, agora investidora social, perguntava se ela estava disponível para liderar um novo projeto de impacto digital. Marta pensou por alguns segundos e teve uma ideia. Na manhã seguinte,
José chegou ao Centro Comunitário Esperança e encontrou algo diferente. O portão, antes enferrujado, estava pintado. Um caminhão descarregava caixas novas de equipamentos. Dentro do salão, uma equipe instalava computadores, reformava mesas, ajustava cabos. E, no meio daquele movimento, estava Marta menos de jeans, camiseta simples e um brilho novo no olhar. "Bom dia!" ela disse, sorrindo. "A gente vai recomeçar." José ficou parado por alguns segundos, sem entender. "Como assim?" perguntou. Marta se aproximou, colocando uma prancheta nas mãos dele. "Recebemos uma doação de um fundo de impacto social e eles querem que você seja o coordenador nacional do novo programa, Tecnologia para Todos. Esse centro será o modelo para os próximos que vamos abrir pelo Brasil." José olhou ao redor. As crianças começavam a chegar, curiosas com a movimentação. Os velhos voluntários retornavam, sorrindo, trazendo suas mochilas e esperança. Lágrimas discretas escorreram pelo rosto dele. "Você fez isso acontecer?" Marta negou com a cabeça. "Não, você fez. Eu só abri a porta certa." Com os novos recursos, o centro foi transformado. Recebeu o nome de Laboratório José Carlos de Andrade, com uma placa simples, mas carregada de significado, para quem nunca desistiu de ensinar, mesmo quando ninguém queria ouvir. Luísa, já em tratamento avançado, voltou a sorrir. Vinícius, filho de Marta, passou a frequentar as aulas como aluno e depois como monitor voluntário. Os dois adolescentes agora compartilhavam sonhos e responsabilidades. Aos poucos, os laços entre as duas famílias se estreitavam. A amizade deu lugar a um carinho maior, natural, silencioso, que crescia sem pressa. Marta passou a trabalhar diretamente com projetos sociais, viajando para expandir o modelo dos laboratórios comunitários. José, mesmo convidado a assumir cargos maiores, preferiu continuar no dia a dia com os alunos. "Gosto de ver os olhos brilhando quando aprendem a primeira linha de código", dizia. "Gosto de continuar perto do chão." Numa dessas tardes, Marta chegou de viagem e encontrou José ensinando uma senhora a usar o celular. Ela quer aprender a fazer chamada de vídeo com a neta no interior do Piauí, ele explicou sorrindo. Marta se sentou ao lado, observando em silêncio. Aquilo era mais do que tecnologia, era dignidade, era afeto. No final do ano, o projeto atingiu 10 centros em funcionamento. Marta organizou um evento de celebração. Crianças, jovens, mães, idosos, empresários e educadores se reuniram para assistir às apresentações. José falou pouco, como sempre, mas quando subiu ao palco disse: "Eu já tive tudo e perdi tudo. Mas foi na perda que encontrei o que realmente importava. Não somos definidos pelo cargo que ocupamos, nem pelo salário que recebemos. Somos definidos pelo impacto que causamos na vida do outro." O auditório inteiro aplaudiu de pé. Marta enxugava os olhos discretamente. O orgulho era mais do que profissional. Após o evento, os dois ficaram para trás, recolhendo os materiais das crianças. Vinícius e Luísa brincavam no fundo da sala, testando um jogo educativo que tinham programado juntos. "Você já pensou em ampliar isso ainda mais?" Marta perguntou. "Criar uma plataforma virtual, levar esse conteúdo para o interior, para as aldeias, para as comunidades ribeirinhas?" José assentiu devagar. "Já pensei, mas nunca soube como começar." Ela sorriu. "Então, começa agora." "Porque eu sei." Foi a partir dessa conversa que nasceu a Iniciativa Nacional, com apoio de organizações não governamentais, universidades e empresas de tecnologia, criaram uma rede de ensino acessível, gratuita, com metodologia simples e acolhedora. Em pouco tempo, jovens antes invisíveis começaram a se destacar em feiras de ciências, concursos e até no mercado de trabalho. O nome de José passou a ser citado em congressos, mas ele continuava humilde. Preferia o centro, as salas simples, os sorrisos. Marta o acompanhava sempre que podia. O que antes era trabalho virou missão. E a missão virou história. Certa tarde, durante uma oficina em Salvador, uma repórter perguntou a José
Como você se sente sabendo que milhares de crianças agora sonham com tecnologia por sua causa? Ele pensou por alguns segundos e respondeu: feliz. Mas mais do que isso, grato por alguém ter acreditado em mim quando eu já tinha me esquecido de quem era. Marta, ao lado, apenas apertou sua mão em silêncio. Hoje, o centro de São Paulo é referência nacional. Recebe visitas de universidades voluntários do exterior e foi tema de documentário. A sala de entrada exibe fotos dos primeiros alunos, menos muitos deles hoje empregados na área ou cursando universidade. Mas a foto mais simbólica é a de José e Marta, sentados lado a lado, sorrindo, sem crachás, sem títulos, sem vaidade. Apenas duas pessoas que entenderam, tarde na vida, que propósito vale mais do que status, e que não existe idade certa para recomeçar. No final da exposição, uma frase gravada na parede resume tudo. Algumas arquiteturas importam mais que códigos. São feitas de empatia, coragem e segundas chances. Essa história não termina com um beijo ou uma festa. Termina menos, ou melhor, continua menos, com duas famílias reunidas num piquenique de domingo, crianças correndo pelo parque, adultos conversando sob uma árvore. Marta e José, de mãos dadas, observam tudo em silêncio, porque certas histórias não precisam de finais. Elas precisam apenas de tempo e espaço para florescer. Se essa história tocou você, escreva nos comentários o que mais te emocionou. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias inspiradoras como essa.